E já vamos começar o programa falando sobre o pacote fiscal. Isso porque o Congresso aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição dos cortes de gastos, medida encaminhada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na Câmara, o projeto foi aprovado em primeiro turno por 344 votos a favor e 154 contrários. Em segundo turno, a PEC foi aprovada por 348 a 146. Já no Senado, foram 53 votos a favor e 21 contra na primeira votação e 55 a 18 na segunda. No Senado, por se tratar de uma PEC, eram necessários pelo menos 49 votos. A aprovação, no entanto, não foi nada tranquila. Na noite de quarta-feira, houve um primeiro susto. O governo conseguiu apenas 294 votos para a aprovação de um destaque de preferência de análise da PEC. O número de votos ligou o alerta no Palácio do Planalto, já que, para ser aprovada, a PEC precisaria de pelo menos 308 votos. Para conseguir o número suficiente de votos, Arthur Lira teve que atuar e ele manteve contato com vários deputados ao longo desta quinta-feira para garantir não somente o quórum da presença, como também o quórum de votação. O próprio líder do governo, Lula, na Câmara, José Guimarães, fez apelos ao longo de toda a sessão. O país precisa desse ajuste. É um ajuste que não penaliza os mais pobres, é um ajuste que preserva direito, mas é um ajuste necessário em função desse momento que o país está vivendo e o nosso governo. E é preciso que num momento como esse, todos nós pensemos o país, todos nós pensemos aquilo que é melhor para a economia brasileira. Evidentemente, nem sempre pode ser o formato de oposição e governo. O que está em jogo nesse momento é o compromisso que esse Congresso tem com o país. Como fez na PEC da transição, como fez na reforma da tributária, que nós concluímos a votação. Senhor presidente, essa Câmara dos Deputados dá demonstração de grandeza, dá demonstração de compromisso com o país democraticamente justo, que respeita as instituições. E esse parlamento tem dado uma contribuição muito grande para o nosso país. Por isso que nós, em nome do governo do presidente Lula, pedimos que todos que tenham compromisso com o país possam votar sim a essa PEC. Evidentemente, essa PEC nós não estamos tratando do BP. Vai ser no PL, que tão bem está relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões, vai chegar o momento para a gente discutir, mas agora o que está em jogo é a PEC relatada pelo deputado Moses Rodrigues do meu Ceará, que tão bem elaborou uma proposta que não é o interesse pessoal dele, nem nosso, é o interesse de todo o Congresso, de toda a Câmara dos Deputados, que nesse momento pode dar uma demonstração de muita grandeza, votando sim no mérito para a aprovação dessa PEC, senhor presidente. A proposta foi criticada, inclusive, por integrantes do próprio Palácio do Planalto, como um dos vice-líderes do governo Lula, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Eu venho aqui nessa tribuna para fazer um registro sobre o que nós estamos votando aqui. Mas antes eu queria também registrar que fiz campanha para o presidente Lula, com muita honra, sou vice-líder do governo aqui nessa casa, vejo os enormes avanços que tem o governo do presidente Lula em diversas áreas. Mas tenho, obviamente, aqui as minhas críticas e o registro que devo fazer em relação ao debate fiscal, à situação fiscal que vive hoje o Brasil. Acredito também, presidente, senhores líderes, que foi feito um esforço por parte dos relatores das 3 propostas de redução de gás, do deputado Isnaldo, do deputado Átila, do deputado Moses, para que pudesse construir o consenso possível para que essa proposta fosse aprovada aqui nessa casa. Mas quero dizer, com a liberdade que tenho de sempre discutir o tema fiscal, por uma história de dedicação a esse tema fiscal e econômico, que tudo isso que vai ser aprovado não será suficiente para que nós possamos atingir o equilíbrio fiscal. A proposta que desenhou o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, com muito esforço ao longo de meses,
ela trouxe aqui para o debate na Câmara uma proposta de impacto fiscal de cerca de 72 bilhões de reais. Só que o problema hoje é muito maior do que 70 bilhões de reais em 2 anos. No final de 2022, início de 2023, nós aprovamos aqui a PEC da transição para corrigir o volume de despesa primária que nós tínhamos no orçamento da União. Nós ampliamos muito essa despesa, de 17% do PIB em média para 19% do PIB, mais de 200 bilhões de reais a mais de despesa. E ainda, nós aprovamos uma regra fiscal, e eu registro aqui, fui a favor de uma regra, porque nós não podíamos deixar de ter regra, mas ela criou uma lógica de crescimento da despesa e da despesa real acima da inflação, e que se colocou uma necessidade permanente de se aumentar receita ou de se reduzir despesa para que o arcabouço ficasse de pé. Pois bem, nós estamos há 2 anos tentando buscar aquilo que o Brasil não faz há 10 anos, conseguir ter superávit nas contas públicas, equilibrar receita e despesa. E assim como aconteceu na noite de quarta, a sessão foi repleta de discussões e indiretas entre a base petista e a oposição ao governo Lula. Essa PEC, ela está muito longe de atender as necessidades de corte de gastos. Precisaríamos de uma virada de corte de 300 bi. Essa PEC vai entregar para o próximo ano 15 bi. E é por isso que o mercado está realmente nervoso, e não adianta querer botar a culpa no mercado, não. O mercado, ele só responde a esse desgoverno, a essa gastança sem fim. E é por isso que o dólar está nas alturas, que os juros também, inflação. Então, essa PEC, ela não representa a necessidade de uma economia, e é por isso que nós orientamos não. A PEC determina medidas como a diminuição gradativa do público-alvo do abono do PIS/PASEP, a prorrogação da desvinculação de receitas da União até o ano de 2032 e a proibição de vincular receitas a despesas em patamares acima dos limites do arcabouço fiscal. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu que a PEC foi desidratada. Não, aqui não, nós mantivemos praticamente tudo. Teve alguma mudança em relação à questão do Fundeb. Isso já foi explicado a outra casa, porque nós entendíamos que isso poderia atrapalhar as nossas votações. Então, na minha opinião, o resultado é satisfatório. Na verdade, do primeiro e segundo turno, nós aumentamos de 53 para 55 votos, e os outros destaques todos nós conseguimos ganhar. Então, repare, esse número é mais ou menos o número que a gente considera da base, 53, 55, 56. Então, na minha opinião, óbvio, tinha gente que teve que sair, estava no voo, não pôde votar, mas eu considero que o resultado é extremamente positivo. Amanhã a gente completa a votação, com a sessão convocada para 10 horas da manhã, mantido o painel, e eu creio que nós entregaremos um pacote de ajuste completo para a sociedade brasileira e para o governo. O essencial foi mantido. E eu acho que o sinal que é mais importante de responsabilidade com a economia, com a responsabilidade fiscal, esse foi dado e nós ganhamos. Evidentemente que ninguém consegue trazer uma matéria para o Congresso e achar que ela vai sair exatamente como foi marcada. Porque deputados e senadores têm suas opiniões, mas acho que o espírito do pacote e ajuste foi mantido na sua ampla maioria. Então, eu conversei ainda com o ministro Haddad, mas eu creio que a satisfação pelo conjunto da obra, em minha opinião, é bastante grande. Então, repare, votado a questão da LDO e votado o ajuste fiscal, eu considero que esses eram os 2 pontos fundamentais. Se depender de mim e do governo, nós queremos ainda tentar mudar a posição do relator Ângelo Coronel de tal forma que ele possa votar, porque é possível convocar a CMO amanhã e é possível convocar também uma sessão do Congresso para a tarde.
Mas eu agora, nesse momento, não tenho essa resposta. Rodolfo Borges, boa tarde. Essa PEC é muito pouco, muito tarde, mas é um avanço? Boa tarde, Inácio. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu vou concordar com a única coisa que o senador Jacques Wagner disse, que é que o espírito desse pacote foi mantido. Isso levando em conta que ele foi desidratado pelo Congresso Nacional. Porque a verdade é que ele já chegou desidratado ao Congresso Nacional. O governo mandou assim. Como o deputado Pedro Paulo disse, e a deputada Bia Kicis também falou nesses vídeos que a gente colocou há alguns segundos, o pacote era insuficiente, ele já era insuficiente. Então o governo tentou e tenta agora, como tenta jogar a culpa para fake news, para o Roberto Campos Neto e para qualquer outro que não seja o próprio governo, tentou botar a culpa agora no Congresso. O Congresso que está desidratando. De fato, o Congresso está desidratando, mas não é como se esse pacote fosse perfeito e só agora que passou pelo Congresso está desidratado. Ele já chegou com limitações daquilo que deveria fazer, que era aumentar a confiança dos agentes financeiros no governo. Não conseguiu, fez o contrário. É por isso que o dólar disparou. Para além disso, é debate de narrativa. Então, assim, o Congresso desidratou o pacote do governo? Sim, mas o pacote já chegou desidratado ao Congresso. Muito bem. Falando sobre isso, o relator do projeto de lei do orçamento, o senador Ângelo Coronel, afirmou na noite desta quinta-feira que a proposta só será votada em 2025. Esse movimento, inclusive, foi adiantado por o antagonista. Vamos conferir a nota oficial do senador. Ele diz que entendo a importância de avançarmos na apreciação do orçamento, mas nesse momento ainda carecemos de informações consolidadas. As alterações no salário mínimo, por exemplo, afetam significativamente despesas previdenciárias, benefícios sociais e metas fiscais, exigindo cálculo e projeções mais precisos. Além disso, a própria LDO, aprovada na quinta com centenas de emendas, encontra-se pendente de sanção e análise de possíveis vetos, o que pode alterar substancialmente as diretrizes norteadoras do orçamento. E ele segue. Sem uma base normativa plenamente definida e um cenário fiscal delineado por todos os elementos votados e sancionados, corremos o risco de produzir uma peça orçamentária desconectada com a realidade. O objetivo não é retardar o processo, mas assegurar um documento que, de fato, retrate as prioridades nacionais, o equilíbrio das contas públicas e o compromisso com as metas de médio e longo prazos. Portanto, apreciar a peça mais importante do parlamento merece cuidado e tempo, e por isso o nosso relatório ficará para apreciação na CMO e na CN após o recesso parlamentar. Esse atraso, meu caro Rodolfo, era uma pedra cantada, não era não? Inclusive a gente tinha cantado aqui já. O governo demorou demais para apresentar o pacote de corte de gastos, por conta da dificuldade de cortar gastos, ou até da intenção de cortar gastos. Porque é isso, o governo se elegeu e funciona a base dessa retórica de que é preciso gastar. O Lula diz isso sempre que pode, de que não é gasto, ele não chama gasto. O governo não gasta, o governo investe, tudo é investimento. O problema é que o dinheiro vai acabando o governo vai fazendo dívida, e quanto mais dívida o governo tem, mais difícil contrair dívidas. E aí a situação vai se deteriorando como está agora nesse final de ano. Então, assim, é óbvio, teve a eleição municipal, isso sempre para tudo no Brasil, do ponto de vista político. Depois disso, o governo acordou muito tarde, foram negociar ali durante semanas para tentar ver de onde é que dava para cortar, conseguiram apresentar isso aí tarde demais.